Como vai você? Se você está indo muito bem, eu estou aqui para parabenizá-lo. E eu quero dividir algo com você, que talvez você possa usar para ajudar alguém que você se importe. Talvez não indo tão bem como você, mas de qualquer jeito nós sempre podemos melhorar. Essas 5 chaves que eu quero compartilhar podem ser úteis para a sua vida. Não importa onde você esteja, elas podem te levar para um próximo nível. Se você estiver enfrentando tempos difíceis ou algo que você realmente se importa sabe, o que eu posso fazer rapidamente na internet e que tem algum valor para lhe dar alguma perspectiva, de te dar um pouquinho de um plano rápido para movê-lo adiante? Bem, eu vim com essas 5 chaves muito interessantes. A primeira coisa que eu acredito e que você tem que fazer para dar uma guinada realmente assuma o controle da sua mente. Especificamente, alimente e fortaleça a sua mente. A mente é um lugar interessante. O medo pode tomar conta desse lugar. E a incerteza pode preencher todos esses pensamentos para fazer com que você acredite que as coisas sempre serão ruins e que elas nunca darão certo na sua vida e que não temos uma capacidade. É a natureza das vozes interiores. Todo mundo sente isso algumas vezes. Talvez você não esteja sentindo isso agora mesmo, mas eu tenho certeza que há horas que você sente. Então, para controlar o seu foco, o que você tem que fazer? Bem, eu estava totalmente certo de que tinha um tumor. Voltando atrás, quando eu estava por mim mesmo tentando descobrir o que fazer, eu percebi que de algum modo, para ter o controle da minha mente, eu tinha que alimentá-la. Se eu deixasse de alimentar a minha mente, eu estaria vivendo junto com as ervas daninhas e elas iriam me sufocar. Quero dizer, hoje tudo que você faz é pegar o seu telefone e você tem todo tipo de mensagens que lhe tomam toda a atenção. Google Notícias, CNN, qualquer um desses que você faça está constantemente vindo até nós. Um dos meus primeiros professores foi Jim Rohn. Ele falou comigo anos atrás e ele disse o seguinte: Tony, todos os dias você terá que manter guarda na porta da sua mente. Ele me disse: eu vou lhe dar uma lição, uma boa lição. Pense nisso. Se o seu pior inimigo em todo o mundo vier jogar algum açúcar em seu café, o que vai acontecer com você? Eu era apenas um garoto de 17 anos, eu estava apenas começando. Eu disse: como assim? Vai ficar adoçado. E ele disse: está certo. Ele continuou: e se o seu melhor amigo, com a melhor intenção do mundo, jogar uma gota de estricnina em seu café, o que vai acontecer? Eu estaria morto. Está correto, ele disse. Então lembre-se, a vida é os dois, açúcar e toxina, e é bom você montar guarda em seu café. Mantenha guarda na porta da sua mente. Eu me lembro que não havia internet. E eu ia até a biblioteca e eu ia com um objetivo, era alimentar a minha mente. Alimentar a mente pelo mínimo de 1 hora por dia. Algumas vezes até mais, onde eu lia algumas biografias. Eu li a história de alguém que se encontrava num inacreditável tempo de dificuldades e de como ele deu a volta por cima. Ele me deu uma perspectiva. Ou eu li um livro como Você é o que você pensa, e se você ainda não leu, você deve ler e ler de novo. Você pode ler em 20 minutos. E eu lia Em Busca de um Sentido também, onde Viktor Frankl era um homem que literalmente vivia naquele tempo em Auschwitz, perdendo toda a sua família, tentando suportar aquela época e achar algum valor. Essa história infectou minha mente com algo nutritivo, algo forte. Nós somos o que comemos, nós somos o que lemos, nós somos o que damos ouvidos. Então eu alimentava minha mente, entendendo as ideias e princípios de como as pessoas deram suas guinadas na vida. Quem teve tumores, quem teve câncer, eu fiz a mesma coisa a maior parte da minha vida, começando aos 17 anos. Eu ouvia fitas cassetes e ainda hoje estou constantemente alimentando a minha mente. E não deixo ou espero que uma ideia interrompa-me, seja ejetada da minha frente. Eu vejo uma grande ideia e preciso possuí-la, eu tenho que ir além, eu preciso alimentá-la em minha mente, todos os dias. Então eu fiz isso com fitas cassetes, fiz isso com livros, eu fiz literalmente fazendo repetições. O mesmo para mim, de novo e de novo, com tanta intensidade para minha mente começar a acreditar. Então lendo, ouvindo, alimentando sua mente, é o primeiro passo para sair do lugar da incerteza e começar a ter a capacidade de prosperar em qualquer ambiente.
Qual é a segunda chave? Em segundo lugar, você tem que fortalecer e alimentar o seu corpo. Por mais simples que isso pareça, se você der uma olhada em qualquer um dos meus trabalhos, você sabe que eu acredito na fisiologia. Em primeiro lugar, algumas vezes, mesmo que você tente alimentar a sua mente, você pode alimentá-la, mas as conversas continuam voltando. O que pode mudar essa mentalidade o mais rápido possível é uma mudança radical em seu corpo, uma mudança radical em sua fisiologia. Como você faz isso? Bem, pense sobre isso. Quando os tempos são de incerteza, o medo rasteja sobre ele. E o que é o medo? Medo é algo bastante físico. Ele te pega por inteiro. Ele é real e muito intenso. Quando atingimos aquele nível do medo, do lado escuro da alma, quando sentimos que nada irá funcionar. Então, como você dá a volta? Sim, você alimenta a sua mente, mas você tem que alimentar o seu corpo. Uma última vez, você realmente força a si mesmo quando você está em uma corrida leve ou caminhada. Mas no final, você dá aquela puxada nos últimos 2 ou 5 minutos. Parece que o seu coração vai explodir, parece que ele vai jorrar sangue. Há uma intensidade em você. E eu sei que soa um pouco demais, mas esse é o porquê eu consigo dar a volta. Voltando atrás, quando eu estava literalmente começando a minha jornada, eu estava uns 18 quilos mais pesado que estou agora. E eu comecei a ajustar a minha mente, mas não era o suficiente. Eu tinha que ajustar o meu corpo. Então eu decidi correr. Eu peguei algumas fitas cassetes. Isso mesmo, há muito tempo atrás. Antes mesmo dos iPods. Então eu ouvia esses sons, eu ouvia esses áudios de um grupo chamado Heart. E então, eu nunca me esqueço. Eu nunca me esqueço que quando eu ouvia e eu decidia ir correr, e eu não corria. Só Deus sabe quanto tempo, por anos, eu sentia aquele barrigão e eu me forçava ao máximo como nunca antes. E eu me esforçava mais e o sangue começava a correr em mim. O sangue era bombeado em meu cérebro, em meu corpo. Então vá lá para fora e perca peso. Vá lá para fora e se esforce. Encha-se de força. Seja lá qual for a sua alimentação, quando isso estiver dentro de você, essa força física, aquela sensação de rompimento, cada parte do seu ser começa a operar. Quando o seu corpo muda, a sua mente muda. Qual é a terceira chave? Um terceiro passo. Você tem que ter um modelo que o inspire, que lhe mostre o caminho. Uma das maiores coisas que irá mudá-lo, uma vez que você esteja mentalmente e fisicamente forte e que você precisa acreditar, não basta estar certo, você tem que ter a crença de que existe um caminho que irá levá-lo aonde você quiser ir. Seja lá o que você quiser mudar, seu corpo, sua mente, suas emoções, suas finanças, seus relacionamentos. Enfim, você precisa de um modelo. Por exemplo, no outubro passado, quando eu tinha apenas alguns minutos para aparecer na TV, como eu atingiria essas pessoas que pensavam que nunca reaveriam suas perdas, não apenas sendo positivo, mas mostrando a elas um exemplo real. E isso que é um modelo. Um exemplo real. Eu pensei, o melhor exemplo é contar-lhes uma história. Então, naquela época eu lhes disse, muitas ações valiam $8 e continuam valendo $8. Agora, deixe-me contar-lhes as boas notícias e as más notícias. Algumas ações de $8 agora valem $5, $2 ou $1. Muitas delas valem agora 75 centavos. E as pessoas assustadas dizem, isso não tem nada de positivo. E eu disse, aqui está o lado positivo. Se você estudar os padrões da história, se você olhar para o que aconteceu na época de 1930 e olhar para o que aconteceu em 1970, nessa época já era bom, quando o mercado teve uma enorme quebra. E na depressão dos anos 70, teve um período não muito após isso, onde houve uma grande alta. Uma ação de $8 que havia baixado para $1 ou para centavos, não voltou para $8 de imediato. Isso levou décadas. Mas uma ação de 75 centavos, que valia $8 nos anos 50 e 60, passou de 75 centavos a $5. Literalmente em 1, 2 ou 3 meses. Aconteceu 2 vezes antes. Aconteceu com o mesmo padrão. Existe um modelo para isso.
significa que se você for de 75 centavos a 5 dólares, é um incremento de 2.000%. É um retorno gigantesco que a maioria dos investidores não veriam em toda a sua vida. E isso aconteceu em 1, 2 ou 3 meses. E você pode fazer isso acontecer de novo. Eu não sei se agora é o momento de pular dentro. Eu estou dizendo que a hora está chegando. Você tem que estudá-la. Existem vários investidores. Pesquisem sobre Joe Templeton. Ele faleceu alguns meses atrás. Infelizmente eu não o conheci. Você não conhece esse nome. É um dos maiores investidores da história. E ele se tornou um investidor, um bilionário, diga-se de passagem, começando seus investimentos com 10 mil dólares. Como ele fez isso? Ele fez porque ele acreditava em fazer. Todo o seu dinheiro em tempos de máximo pessimismo, e esse foi o modelo. Em 1939, com a depressão a toda, ele invade a Polônia. E esse é um lugar onde tudo está indo por água abaixo. E ele pega seus 10 mil dólares e investe tudo o que pode no mercado de ações. E em ações que custavam $1, muitas dessas ações vindas de falências. Mas o que você acha que aconteceu depois da guerra? As coisas voltam ao normal. A temporada sempre retorna. E ele se tornou um bilionário por causa desses investimentos. Ele investiu no Japão, quando ninguém investia no Japão. Não havia modelo para fazer isso. Eles foram bombardeados. O país está cheio de morte, sujeira. Ele comprava coisas por centavos. Eles cresceram e ele os vendia por enormes quantias. Se você procura um negócio de sucesso hoje, pensando em como fazer isso nessa economia apertada, olhe em volta do seu modelo. E em sua volta estão fazendo isso bem. São pessoas que você tem que encontrá-las. Veja as Apples. Zappos é uma companhia que apenas alguns anos atrás funcionava em uma garagem. E nessa economia eles progrediram. Algo gigantesco. Eles farão bilhões de dólares este ano. Melhor ainda, se você anda se sentindo tipo, perdeu seu emprego, perdeu sua casa, perdeu sua renda, perdeu o seu sustento, se está encarando desafios inacreditáveis, dê uma olhada em alguém como Nick V. Se não souber de quem estou falando, vá no meu blog. Nick Vujicic é um nome bem difícil de pronunciar. Você pode assistir a toda a sua história ali. Esse é um cara que nasceu sem nenhuma perna, nem braços. Literalmente, ele não podia se vestir nem se alimentar sozinho. Ele queria morrer. Ele estava totalmente no modo depressivo, mas um dia ele decidiu olhar de um jeito diferente para a vida. E de algum modo ele começou a fortalecer a sua mente e o seu corpo, e mudou o seu interior o máximo que conseguiu. E agora, ele inspira pessoas em volta de todo mundo. Crianças que acham que tem um grande problema, não tem. Vá até ele, como ele consegue fazer um telefonema, e você vê que ele consegue. Ele tem apenas um pezinho. Por favor, vá vê-lo. Você vai ser inspirado. Você apenas precisa de um contraste algumas vezes. Não apenas modelos de como atingir o sucesso, mas também modelos de como lidarmos com nossos problemas e desafios. Então, escolha um modelo que irá inspirá-lo e mostrar-lhe o caminho. E a quarta chave é: você tem que ter um planejamento. Você tem que ter ação maciça. Não se preocupe com um planejamento exato. Muitos modelos não lhe darão uma exatidão, mas tenha um plano em ação. Faça algo. Eu digo às pessoas o tempo todo, apenas se lembre do poder da ação maciça. Na maior parte da vida, as pessoas não começam uma jornada porque não estão tão certas do que vão fazer. Elas querem fazer certo, querem fazer perfeito. Se você mudar o seu corpo, ponha-se em movimento. Não fique esperando pelo treinador perfeito. Apenas vá lá fora e mova-se. Coloque seus sapatos e mova-se. Vá por impulso. Apenas lembre-se, progresso produz felicidades. Se você começar a fazer progressos, mantenha-se indo. Mesmo que você não saia perfeito. Se não funcionar, você sabe o que fazer. Apenas mude o seu projeto. Se não funcionar, mude o seu projeto. Qualquer um desses mudará a sua vida. O que te levará a progredir em uma situação difícil é tomar uma ação maciça. Tente algo mais, mude, tente, mova-se. Isso deve acontecer no seu tempo. Agora deixe-me dar-lhe a chave final. Chave número 5. A quinta é a mais importante de todas. Alimente seu espírito. Alimente e fortaleça seu espírito.
E só há uma maneira de fazer isso. É encontrar aquilo que você é grato. Não se apresse. Apenas tire um momento e pense sobre. Em que você tem muita sorte em sua vida? É um rejuvenescimento para o seu espírito. Quando paramos e pensamos em coisas que somos gratos, é mais importante que alimentar o espírito. É dar. Encontrar uma maneira de fazer algo para alguém. Fazer algo para alguém que está pior que você. Porque de que se trata tudo isso? É sobre força, é sobre perspectiva, é sobre ação, é sobre emoção, é sobre coração. E muitas pessoas perdem a oportunidade de sentir como se sua vida fizesse a diferença. Sou um grande crente de que o motivo importa. Por que você faz algo? As pessoas podem sentir, pessoas podem ser céticas, elas podem ter julgamentos ou temores que lhes significam tanto, mas em minha experiência, em última análise, por que você está fazendo as pessoas sentirem? Você está fazendo isso porque uma parte de você sabe que você está aqui em vida não apenas para obter, mas para dar. Então provoque acontecimentos em outras pessoas. Muitos de vocês me conhecem, sabem a história do que aconteceu em minha vida e por que estou compartilhando isso agora. Quando eu tinha 11 anos, minha família, irmão mais novo e irmã, eu era o mais velho. Meu pai e minha mãe estavam em uma posição onde o meu pai havia perdido seu emprego. Nós não tínhamos nenhum dinheiro, nenhuma comida. E não estávamos tendo nenhum dia de ação de graças, com certeza. Era deprimente. E o que mudou a minha vida? Foi um simples ato de bondade. Alguém que até hoje eu ainda me emociono com isso. E é por isso que eu não quero falar a respeito disso hoje em dia. Até hoje eu não sei quem era. Eles decidiram, conheciam minha família, penso eu. E mandaram um rapaz de entrega bater na nossa porta. Meus pais estavam brigando, então eu abri a porta. E tinha um homem com uma grande caixa de comida. Tudo o que você pode imaginar para esse dia de festa. E ao lado no chão uma bandeja com um peru dentro. Infelizmente o meu pai não aceitou o presente. Ele estava zangado, disse: nós não aceitamos caridade. E foi bem direto a respeito. Foi uma experiência única na minha vida. Estranhos podem ser caridosos. Estranhos podem lhe procurar e pode ser uma oportunidade para você receber um presente em sua vida. E meu pai, logo após essa experiência, deixou a nossa família. E foi um período muito intenso em minha vida. Mas a beleza veio após esse evento. Essa é a razão pela qual estou aqui hoje. Não apenas para conversar com você sobre isso numa conversa na internet. Mas a razão de fazer o que eu faço, é porque eu fui penetrado por uma bondade. Porque o significado que eu sei é que estranhos se importam comigo, então eu me importo também com eles. Preciso retribuir e eu prometo que encontrarei um jeito de fazer isso. Então, tenho muito orgulho em contar que 30 e poucos anos depois, a situação agora com uma fundação, junto com pessoas iguais a você, nós alimentamos mais de 3 milhões de pessoas. No ano passado, em 32 países. Então, minha oferta final a você, meu convite final a você é: una-se a mim. Vamos sair e tocar algumas almas. Esse é o meu convite. Eu enviei este vídeo com a esperança de que nos dias de festas adicione algum valor para lembrá-lo. Como eu sei que você sabe, você pode prosperar. Não importa o obstáculo, não importa a economia, não importa o desafio. Os princípios são realmente básicos. Tome de volta o controle da sua vida. Se você estiver indo bem, é prazer dizer a você: cara, estamos indo bem e temos responsabilidades de dar algo em volta. Nem tanto responsabilidade, mas uma oportunidade. Espero que isso tenha sido útil para a sua vida de algum modo. Agradeço pelo seu tempo. Espero que nossos caminhos se cruzem num breve dia. Até lá, viva forte, viva com paixão e que Deus lhe abençoe.